Considerada uma das maiores insurreições populares de nossa história, a balaiada, que teve como palco Maranhão, chegou a movimentar em torno de 12 mil homens ao longo de sua duração entre os anos de 1838 a 1841. A revolta ganha esse inusitado nome em razão de Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, um dos seus líderes, que tinha como ocupação o fabrico de balaios e acabou se rebelando após uma de suas filhas ter sido abusada sexualmente por um soldado. Insurreição, revolta policial. Pois é, meus amigos, a história do Brasil parece um loop eterno em que tudo se repete, mas nada se resolve. Entretanto, com a esperança de que, recordando tais fatos, possamos de alguma forma melhorar, é que o Tretas do Brasil desse mês abordará a balaiada. Eu sou Gisele Silva Romim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Apenas para contextualizarmos, a balaiada corresponde a mais uma das revoltas que aconteceram no período regencial, esse momento maravilhoso do Brasil em que nós mergulhamos no absoluto caos após a abdicação de Dom Pedro I. Em 1834 foi publicado um ato adicional que modificava a Constituição de 1824, e essa modificação consistia em conceder um pouco mais de autonomia às províncias do Brasil. Isso gera inúmeros conflitos em razão de disputas de poder e, é claro, inúmeros abusos praticados por autoridades provinciais que agora podiam agir com um pouco mais de liberdade, fazendo aquilo que bem entendiam. No caso do Maranhão, a situação não era diferente. Haviam dois grupos antagônicos, os bem-te-vis, que eram liberais e tinham ideais republicanos, e os conservadores, que eram totalmente governistas. Além de todos os problemas relacionados a essas questões políticas, o Maranhão enfrentava uma grave crise econômica. As vendas de algodão, que era o principal produto de exportação da província, estavam sofrendo quedas em razão da concorrência com o mercado internacional. E muito embora o algodão estivesse em crise, os impostos cobrados mantinham-se altos, agravando o cenário de miséria que afetava principalmente as camadas mais populares, que começaram a se aproximar politicamente dos bem-te-vis em razão dessa situação. Para apimentar esse molho de tensões, com fundamento no ato adicional de 1834, os conservadores que estavam no poder aprovaram duas leis que ampliavam em muito seus poderes. A primeira lei concedia ao governador a possibilidade de nomear prefeitos, o que acabaria com a possibilidade da oposição chegar ao poder. E a segunda lei dava ao governador o controle sobre a Guarda Nacional. E tudo explode a partir de dois eventos. O primeiro, que narramos no início desse vídeo, acontece em 1838, quando Manuel Francisco dos Anjos Ferreira organiza um bando para vingar o abuso sexual sofrido por sua filha. O segundo evento também aconteceu em 1838, quando Raimundo Gomes Vieira liderou um assalto à cadeia da vila para libertar alguns de seus colegas que estavam presos, colegas esses que tinham ligações com os bem-te-vis. A guarda local, ao invés de combater os invasores, acabou aderindo à insurreição. A revolta se espalha por toda a província do Maranhão quando os dois grupos de amotinados se aliam. Inicialmente, os bem-te-vis apoiaram a causa da rebelião, fornecendo inclusive alimento e munição, e esse grupo se tornou ainda maior com a adesão de Cosme Bento das Chagas, que era líder de um quilombo e comandava em torno de 3 mil homens. E aí, meus amigos, estão curtindo Tretas do Brasil desse mês? Eu espero que sim. E peço que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos ouvindo por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique aos seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar uma curtida, um comentário, se inscrever no canal. O engajamento de vocês é fundamental para que esse trabalho cresça. O movimento se radicaliza com ataques a fazendas e muita violência urbana. A esse momento, o número de revoltosos aumentava cada vez mais com a crescente adesão das pessoas mais pobres ao movimento. O presidente da província do Maranhão até tentou conter os rebeldes, enviando uma tropa de 400 homens para combatê-los,
E foi um total fiasco, foram facilmente derrotados pelos balaios. Em 1839, os revoltosos conseguiram dominar as vilas de Caxias e Vargem Grande, dois importantes locais, e, para governar os territórios já conquistados, formaram uma junta provisória. Como era esperado, com a radicalização e a crescente adesão de pessoas pobres ao movimento, os bem-te-vis deixaram de apoiar os balaios e se aproximaram dos conservadores para tentar conter a rebelião. O governo regencial nomeia o então coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, para conter a rebelião, e sob seu comando 8.000 soldados foram dar combate à insurreição maranhense. O movimento perde força e já em 1841 o coronel Lima e Silva anuncia que a rebelião havia sido derrotada. O saldo de tudo isso? Em torno de 12.000 mortos. Pedro II, recém-coroado imperador do Brasil, concede anistia a todos os rebeldes que estavam presos e com isso tudo volta à mesma na província do Maranhão. E é isso, fim. Mais uma revolta no Brasil que termina com pessoas pobres massacradas. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima.